Houve um probleminha aqui, continuando. Segundo estamento formado então pela nobreza, cerca de 400 mil aristocratas que faziam parte aí desse grupo social, eram proprietários de mais ou menos um quarto das terras francesas, possuíam diversos privilégios, né? Eles estavam livres, por exemplo, do pagamento de impostos, tinham direito exclusivo à caça, né? E acesso aí a lugares privilegiados na igreja durante as cerimônias religiosas. Esses nobres, eles viviam então das taxas e dos aluguéis que recebiam do terceiro estamento. Os mais influentes dentre esses nobres faziam parte de uma corte e viviam com a família real no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. Havia ainda a chamada nobreza togada, formada por aqueles que conquistaram seus títulos de nobreza comprando cargos de magistrados, ou seja, de juízes. Togada porque ligado aí ao fato dos juízes usarem a toga, né, ou beca, em suas audiências, né? Vejam só, indo adiante no conteúdo, vamos parar para pensar que aqueles 28 milhões no total, né, a grande maioria era composta aí pelas pessoas que estavam no terceiro estamento, constituído então pelos plebeus. Eram formados aí então pelo restante da população, ou seja, cerca de 98% dos franceses. Nesse grupo existiam pessoas muito ricas, representantes da alta burguesia, como os donos de fábricas e dos bancos, outras de posses medianas, como os comerciantes, também pessoas muito pobres, né, como boa parte dos trabalhadores urbanos livres e os camponeses. Embora grande parte da população francesa fosse livre, havia ainda servos no país, um resquício lá do período feudal. Os integrantes então do chamado terceiro estamento ou terceiro estado, eles pagavam taxas e impostos, principalmente os camponeses, que arcavam com boa parte desses encargos aí, muitas vezes cobrados de modo violento pelos outros dois primeiros estamentos, né? O do clero da Igreja Católica e da nobreza. Por conta desses impostos, pode-se dizer que o terceiro estado era aquele que sustentava o primeiro e o segundo estamento, né? A série aí de antagonismos e o clima de crise é que precipitaram a Revolução Francesa. Ela não teria ocorrido, no entanto, sem uma espécie de consciência revolucionária, sem que uma espécie de consciência revolucionária tivesse sido concebida por essas pessoas, sobretudo do terceiro estamento, nesse período. A esse respeito, seria importante retomar o debate acerca dos ideais iluministas, questionando aí de que forma eles influenciaram o imaginário político francês. Desde o terceiro capítulo do livro de vocês é que eu comentei, lembram? O iluminismo, movimento não homogêneo de ideias de vários pensadores, mas que na esteira lá dos desdobramentos das revoluções inglesas e do processo histórico da Revolução Industrial, o movimento iluminista iria influenciar tanto a configuração do processo de independência dos Estados Unidos no ano de 1776, como também a Revolução Francesa. Cheguei a mencionar isso algumas vezes em sala de aula, né? De tempos em tempos, enfim, voltando aí à Revolução Francesa, essa opressão sobre o terceiro estado causava então uma revolta da população. Isso acontecia principalmente quando, vejam só, aspectos climáticos como secas ou chuvas severas prejudicavam os cultivos e o trigo, ingrediente aí essencial do pão, né? Principal alimento dos franceses, ele acabava encarecendo ou faltando. Não raro, essas crises alimentícias transformavam-se então em motins na França. Entre os anos 1788 e 1789, por exemplo, ocorreram então rebeliões populares em diversos lugares no país por conta da fome, por causa da fome, da miséria que se alastrava em função das transformações climáticas, né, das crises alimentícias. Outro fator que contribuiu para aumentar a crise econômica foi, enfim, a interferência da França
na guerra a favor lá da independência das colônias inglesas na América do Norte. Visando então desestabilizar o governo inglês, a França apoiou militar e financeiramente aqueles colonos. Esse envolvimento, no entanto, custou caro para os franceses, uma vez que o dinheiro empregado na guerra agravou a crise econômica e social da França. Um outro fator ainda significativo para a crise eram os custos de manutenção do Palácio de Versalhes. Ali, o rei Luís XVI mantinha uma corte com cerca de 5 mil cortesãos e criados, né? Além dos criados. Né? Só o luxo da corte ali consumia cerca de 6% de toda a renda do país. Importante nessa sessão a gente abordar, né, essa crise de representatividade que se instaurou na França nos momentos então que antecederam a Revolução Francesa. Essa crise ela permitiu então a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A fim de melhor explorar esses aspectos, eu recomendaria a vocês assistirem a um filme, Danton, O Processo da Revolução, de um diretor, salvo engano, polonês, chamado Andrzej Wajda. Enfim, pois eu passo por WhatsApp o nome do filme e também do diretor. É um filme de 1982. Esse trabalho com o filme também interessaria para a gente, né? Podemos, ao retornarmos presencialmente à escola, quem sabe assistir a este filme e a fim aí de debater algumas questões ainda relativas à Revolução Francesa, porque esse filme ele interessaria para a gente também para o estudo da tomada da Bastilha, da República Jacobina e também as consequências da Revolução Francesa na esteira histórica, né? Como desdobramento, por exemplo, das ações a partir aí da Constituinte, é possível perceber a escalada dessa crise de representatividade, como eu estava dizendo, né? É preciso perceber nesse contexto que os significados aí simbólicos e a sacralidade de determinados monumentos, a exemplo da Bastilha, passam a ser subvertidos, né? O simbolismo da Bastilha, local lá, a prisão dos inimigos do regime, do antigo regime, assim que é tomado pela população, passa a ser símbolo da libertação. Lembremos do lema da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade. Né? Sobre a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, eu diria o seguinte: ao longo dos anos, o rei Luís XVI ele foi aí alertado, né, por vários ministros sobre a necessidade de serem promovidas mudanças radicais na economia do país. Eles argumentavam, por exemplo, que as taxas aplicadas pelos nobres, as mercadorias que cruzavam os seus territórios franceses, prejudicavam ali o pleno desenvolvimento econômico do próprio reino e precisavam então ser abolidas. Afirmavam ainda também coisas como ser importante uma reforma no sistema de tributação, pondo fim, por exemplo, à isenção de impostos e aos chamados aí primeiro e segundo estados, o primeiro e segundo estamentos, né, respectivamente o da Igreja Católica e o da nobreza. A aristocracia, contudo, é claro, né, era contrária a esse tipo de proposta dos ministros, né, ao rei Luís XVI. Eles alegavam, por exemplo, só aceitariam pagar impostos se os seus privilégios fossem mantidos. Lembrem, né, eles não pagavam impostos, né, coisa que dava base à desigualdade nessa época da sociedade aí dividida em 3 estamentos. Diante desse impasse, os ministros, então, que levavam essas sugestões ao monarca Luís XVI, eles deixaram aos poucos, né, foram deixando o governo, né, sem saída para essa crise que se agravava cada vez mais. No ano de 1788, o rei Luís XVI ele decide convocar então a Assembleia dos Estados Gerais. Tratava-se então de uma reunião entre os representantes dos 3 estamentos da sociedade francesa, instituída aí ainda durante a chamada Idade Média. Essa Assembleia ela tinha por objetivo possibilitar aos reis a consulta a seus súditos em momentos de crise, momentos críticos, né, de necessidade. Os reis absolutistas
franceses davam pouca importância à opinião pública, no entanto. Tanto que a última Assembleia havia sido ainda lá no ano de 1614. A convocação da Assembleia dos Estados Gerais acendeu então os ânimos do terceiro Estado, do terceiro estamento, composto, como lembro a vocês novamente, por cerca de 98% dos franceses, né, pelos chamados plebeus. Mas mesmo dentro desse terceiro Estado, lembrem-se, esse terceiro estamento dividia-se, né, entre pessoas muito ricas, representantes da alta burguesia, como os donos de fábrica e dos bancos, os comerciantes de posses medianas e, por fim, a boa parte dos trabalhadores urbanos livres, os camponeses, que eram a grande massa da época. Mas, enfim, a convocação dessa Assembleia dos Estados Gerais, ela acende os ânimos desse povão todo, né? Que passa a acreditar na possibilidade de um novo horizonte de futuro, possibilidade de mudanças sociais e políticas significativas para suas vidas. E como a gente vai ver mais adiante, essas mudanças de fato ocorreram, né? Esse é o capítulo em que veremos o rei perder a cabeça. Próximo vídeo, eu comentarei com vocês a respeito dos exercícios de tarefa da aula de hoje.